Stael, tudo bem? Boa tarde. O que está acontecendo com o nosso clima? Porque a gente está no outono, mas está acontecendo o verão. A gente vai ter um inverno bem definido aqui no Rio Grande do Sul? Olá, boa tarde. Pois é, nós tivemos um outono realmente com temperatura muito acima da média. A chuva teve dois comportamentos, né? Abril e maio com excesso de precipitação, com situação de enchente. Os volumes de precipitação realmente foram bem surpreendentes entre abril e maio, não só o volume, mas a frequência de dias com chuva e umidade. E agora o mês de junho rompendo com todo esse padrão, um mês de junho muito seco, e mantendo a temperatura acima da média. Então, o outono, que é um período de transição em que tudo é permitido, né? Ondas de calor, ondas de frio, justamente porque marca essa transição do momento mais quente do ano para o período mais frio, está tudo ok. Mas ainda em termos de temperatura acima da média, vamos terminar o outono com temperatura acima da média, e a chuva, em geral, acima da média, apesar desse bloqueio persistente agora no mês de junho. O inverno, que começa oficialmente na sexta-feira, dia 21, vai ter ainda a influência do fenômeno climático El Niño, que é o aquecimento do Oceano Pacífico Central, equatorial, na verdade, toda aquela faixa equatorial entre a América do Sul e a Austrália, ela tem águas mais quentes, é o que configura o fenômeno climático El Niño. Esse fenômeno é um fenômeno acoplado, ele começa com aquecimento no oceano e depois a atmosfera reage a esse aquecimento. Nós já tivemos momentos de temperatura mais alta, de desvio positivo mais intenso, então acredito que foi aquele momento da influência mais forte entre abril e maio, em que choveu muito. A temperatura do Pacífico agora está em torno de 0,7 acima da média, uma temperatura considerada um limite já entre neutralidade e El Niño e deve permanecer assim nas próximas semanas. Temos de ti essa certeza de que teremos um inverno realmente frio e com geadas? Isso será possível depois de tantos dias de calor e tempo seco? Nessa semana a gente já vai ter uma amostra aí na quinta e sexta-feira, um pouco de queda na temperatura, mas o inverno sim, o inverno vai ter todos os fenômenos típicos da estação e além da geada e além da neve, é típico no inverno também a ocorrência de ciclones extratropicais, de frentes frias, que é o que regula a chuva no Rio Grande do Sul. E geralmente quando um ciclone intenso passa pelo estado, vem também logo em seguida uma intensa massa de ar polar. Então, quem estiver nos assistindo, quando tiver notícia de um ciclone mais forte passando pelo Rio Grande do Sul, logo na sequência vem uma massa de ar polar intensa e deve trazer frio forte. Mas serão 2, 3 dias já acontecendo em períodos curtos e depois já volta a esquentar e devemos ter a predominância de dias a menos. A tendência maior de variação de temperatura, de sair do período quente com chuva para o frio, tende a ser em agosto e setembro. E geralmente isso acontece acompanhado de vendavais, que também é uma característica principalmente na segunda metade do inverno, já tendendo para o começo da primavera. Então, agosto e setembro, período muito favorável a vendavais, agora em 2019, diante dessa característica de grande variabilidade na temperatura, e não raro, associado a essas grandes viradas de temperatura e passagem de ciclones, tornados acabam acontecendo diante de todo esse cenário complexo aí de instabilidade. Então, também há um potencial, assim como foi em 2015, por exemplo, teve uma característica parecida com a que temos agora, tivemos um intenso tornado na Serra Gaúcha. Então, essa é uma característica de um inverno aí. Então, em geral, com temperatura variando bastante, com chuva acima da média e com temporais mais fortes tendendo a atuarem principalmente entre os meses de agosto e setembro. E acreditamos que, de uma forma geral, o mês mais frio deste inverno de 2019 será o mês de julho, que deve ter pelo menos a entrada de duas massas de ar polar. Uma já logo no começo, por volta do dia 5, a gente deve ter uma queda mais forte da temperatura, e estamos à expectativa da primeira marca negativa, que ainda não aconteceu no Rio Grande do Sul nesse ano, e depois, mais para o final do mês, a chegada de outra massa de ar polar que deve trazer frio intenso. Mas, lembrando, né, curtos períodos, 2, 3 dias aí de frio mais forte, depois, aos poucos, a temperatura já volta a subir. E em relação à chuva, é preciso ressaltar que, como a gente ainda tem influência do El Niño, embora fraco, embora uma intensidade aí mais fraca, o fenômeno climático El Niño nos meses de inverno favorece períodos de chuva até excessiva, com situação de cheias importantes. Então, a gente pode ter, em alguns momentos, alguns transtornos
devido ao excesso de chuva. Aquela chuva forte concentrada em poucos dias é uma condição favorável para esse inverno também de 2019. Então, tem que se preparar bem aí para encarar um inverno com muita variabilidade da temperatura, com condições aí, vai e vem de chuva, condição de tempo severo, e ficar acompanhando a previsão do tempo, que é no curto prazo que a gente consegue trazer o detalhamento, fazer os alertas e dizer em que momento, em que região esse risco acaba sendo maior. Ou seja, em julho vamos utilizar sim aqueles casacos mais pesados aqui no Rio Grande do Sul, aqueles ponchos, aqueles palas. Estel, para finalizarmos, cada vez mais parece que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul as estações menos definidas. É uma tendência, realmente? Você que estuda, tem observado isso? O que a gente tem observado assim nos dados, né? Primeiro que a gente tem variabilidade climática, né? Que está geralmente associada justamente a esses fenômenos, é o Ninho, Laninha, que é o resfriamento, tem traz um comportamento diferente do tempo. Então, desconsiderando essas variabilidades que são naturais, de fato, pelo que a gente analisa, eu tenho mais de 20 anos já de experiência na previsão do tempo, e desses 20 anos, uns 10 anos aqui no Rio Grande do Sul, trabalhei em São Paulo também, o que a gente percebe é que os extremos eles estão se tornando mais comuns. Antigamente, para uma chuva de 100, 200 milímetros acontecer, demorava 50 anos, 60 anos, e agora a gente percebe que quase todo ano tem um episódio de chuva excessiva. E da mesma forma, situações aí de vendavais, de downbursts, de tornados, esses eventos severos de granizo, aquele granizo com tamanho maior e mais destrutivo, eles estão acontecendo numa frequência maior, num intervalo menor de tempo, ou seja, o tempo de recorrência desses fenômenos extremos está diminuindo. Então, isso vai exigir, acho que, uma mudança de comportamento da sociedade, desde a construção de casas mais resistentes, até no hábito do dia a dia, realmente de acompanhar a previsão do tempo, de saber se preparar diante dessas situações que exigem mais cuidado e que nos colocam em risco. Uma situação de enchente muito rápida, situação de vendavais, nos colocam numa situação de risco, muitas vezes, de uma hora para outra. Então, cada vez mais a sociedade vai ter que se preparar para enfrentar essas condições de tempo severo. E o Rio Grande do Sul, por estar nessa posição de latitude média, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguai, Argentina, é onde nascem os fenômenos que depois vão influenciar o resto do Brasil. Então, a gente está realmente numa região já naturalmente de maior risco, os fenômenos são mais explosivos aqui no Rio Grande do Sul, mais intensos, e depois acabam até perdendo força aí pelo restante do Brasil. E diante dessa mudança climática que a gente já está verificando no nosso dia a dia, nós vamos acabar sofrendo mais também, porque os fenômenos já são intensos por aqui e tendem a se tornar um pouco mais comuns a ocorrência desses fenômenos extremos. Então, é preciso se preparar cada vez mais, não só a sociedade, mas também os órgãos públicos, para ter um enfrentamento aí mais efetivo, não só depois que aconteceu, mas antes, na forma de alertar e preparar a população para encarar um clima mais adverso aí daqui para frente. Tá bom, Estel, eu agradeço a tua participação aqui conosco no NT Sul. Obrigada por parar um pouquinho aí em Porto Alegre para nos atender, tá bom? Uma boa semana de trabalho aí para ti. Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês e contem com a gente, com toda a equipe da MEC Sul aí, sempre com muita informação e sempre à disposição aí para atender. Um abraço.